Essas são as válvulas de ar comprimido e oxigênio, são utilizadas durante o uso de um ventilador mecânico. Então, qual é a função delas? Aumentar a pressão da rede. Posso utilizar aqueles fluxômetro de catéter de O2, máscara de Venturi ou aquela válvula de inalação? Não, ela não fornece pressão suficiente. Essa válvula aqui, ela não fornece pressão suficiente para o ventilador. Ele rosqueia normalmente, mas não dá pressão suficiente. Então não adianta tentar usar ela. Tem que ser as válvulas ou diretamente na rede. Diretamente na rede só pode ser usado durante a utilização do ventilador. O ventilador está lá em pausa, desligado, sem ser utilizado, retire da rede, para não dar problema nas válvulas do aparelho. Então, durante o uso do ventilador, qualquer uma das duas ou as duas pode ser conectado diretamente à rede, sem válvula nenhuma. Quando eu precisar abrir a válvula, então eu vou rosquear em sentido horário. Percebam que o nível da pressão está subindo. Indicado deixar próximo a 5. Mesma coisa para o ar comprimido. Até 5. Então, as válvulas, durante o uso, ficam marcando em torno de 5 quilograma centímetro cúbico. Então, entre 4 e 5, mais indicado próximo a 5. Ele vai funcionar perfeitamente. Para desligar, então, tirar a rede, eu giro em sentido anti-horário. A válvula está completamente fechada. Mas os relógios não baixou pressão, porque ela manteve pressão dentro do circuito. Então, a partir do momento que eu abro o circuito, ela esvazia essa marcação. Não tem ar no circuito. Está zerado. Preciso deixar desligado o tempo todo? Não é obrigatório deixar ligado ou desligado. O importante é, na hora de utilizar, os dois têm que estar em 5. Não tem indicação nenhuma de deixar desligado o tempo todo. Ele não pode ficar na rede conectado direto o tempo todo. Porque essa válvula, ela tanto limita a pressão quanto ela estabiliza a pressão. Então essa é uma pressão indicada para o ventilador. Se tiver algum problema na rede lá fora, que ultrapassar essa pressão dentro da rede, os relógios vão controlar, porque ele está limitado em 5 de pressão. Então ele não ultrapassa, mas pode diminuir. Por exemplo, se o oxigênio estiver ligado em 5 e o ventilador estiver trabalhando sob pressão, na modalidade de pressão, vocês vão perceber que o relógio, toda vez que o ventilador funciona, ele vai perder a pressão, porque a nossa rede é fraca. Se o oxigênio acabar, ele vai perder pressão completamente, se acabar na rede. Então, o ventilador também não vai conseguir trabalhar. Alguns ventiladores conseguem trabalhar só no ar comprimido, porém ele vai fornecer só 21% de oxigênio. Ele não consegue fornecer mais que isso, porque o ar comprimido é ar respirável. Então, provavelmente ele vai estar fornecendo 21% de oxigênio. Esse é o outro ventilador que temos disponível no nosso serviço. É um Takaoka Denver. É um ventilador bem antigo, porém muito funcional.
prático de uso, acredito que é o mais fácil de manipular aqui do nosso hospital. Então, para iniciar ele, temos um botão na parte de trás. Ele inicia pedindo o peso do paciente. Então, qual é o peso? Peso ideal e não o peso real. Consigo calcular esse peso? Forma mais prática de calcular esse peso. Homem, estatura menos 100. Então, se o homem tem 1,72 igual a minha estatura, menos 100, 72. Eu deveria ter 72 quilos. Mulher, estatura menos 110. Uma mulher de 1,70 m menos 110, 60 quilos. Correto? Então, se eu tenho 1,72 menos 100, 72. Confirmo? Bom, então, programação dele. Ele sempre vai iniciar em ventilação controlada por volume. Para o meu peso, ele calculou um volume inspiratório de 0,5 litros, ou seja, 500 ml. Ele inicia em uma frequência respiratória de 13, relação inspiração-expiração de 1:2, pressão máxima em centímetros de água de 30 e uma PIP de 5. O que é essa pressão máxima? Quando o paciente é ventilado por volume, então você decide o volume de inspiratório. A pressão que vai ser necessária para entrar esse volume é limitada em 30. Fisiológico, para eu conseguir fazer esses 500 ml de volume, eu faço uma pressão negativa de 20 a 30 centímetros de água. Provavelmente de 20, 25, mas 30 seria o limite fisiológico. Então, eu limito a pressão em 30. Exemplos. Se eu programei 500 ml, ele chegar em 30 e não conseguiu fazer o volume, ele vai limitar em 30 e vai fazer o volume que conseguiu fazer. Ou seja, se em 30 ele conseguiu fazer só 400, é os 400 que vai ser feito. Porque a pressão está limitada em 30. Consigo subir todos esses parâmetros? Sem problema nenhum. Clica e altera o volume conforme você quiser. Perceberam que quando eu programei, apertei o Enter novamente. Frequência. Quero uma frequência de 20. Ela fica piscando. Se eu não apertar o Enter, ela vai voltar para a programação que estava. Podem perceber que ela já voltou para a programação de 13. Então, eu tenho que selecionar, colocar o valor e confirmar. Mesma coisa para relação inspiração-expiração e pressão limite. Então, digamos que eu quero uma pressão limite de 40. Então, ele vai fazer volume até chegar a pressão de 40. Se chegou a pressão de 40 e não fez os 500, ele vai cortar a ventilação. Vai fazer só até 40. Isso é uma forma de segurança para não fazer barotrauma no paciente. Posso subir esse valor? É o médico quem vai decidir. Aconselha-se não aumentar, não ultrapassar os 30. 30 é o limite, mas o médico vai decidir conforme o caso clínico do paciente. PIP, então eu consigo aumentar a PIP.
até uma PIP de 29, não vamos usar nunca, se Deus quiser. Então, PIP fisiológica de 5, Enter. Quero mudar o modo ventilatório. Então, eu clico em modo, ele tem SMV, CPAP e PLV. PLV é a ventilação controlada por pressão, ele só está escrito de uma forma diferente, tá? Mesma coisa, se eu não confirmar, ele volta para ventilação por volume. Então, cheguei em ventilação por pressão, Enter. Ele vai pedir para mim modificar a programação. Então, eu quero uma ventilação de 20, pode manter. Relação inspiração-expiração de 1 para 2, pode manter. Agora, é diferente do volume. Eu vou decidir a pressão que eu quero fazer. Quero fazer uma pressão de 25 e manter uma PIP de 5. Então, ele vai iniciar ventilando por pressão. Pode perceber que ele começou a reclamar de rede de oxigênio baixa. Isso por qual motivo? Nossa rede ela é fraca. Então ela não consegue dar oxigênio suficiente, pressão de oxigênio suficiente para o aparelho. Percebam que o volume está zerado, porque eu estou ventilando agora por pressão. Então eu decidi a pressão que vai ser feito. O volume é o volume que essa pressão conseguiu fazer. Preciso colocar em modo stand-by. Stand-by. E concordo. Então, VCV, SMV, CPAP, PLV e stand-by. E ele volta à programação anterior, tá? Então, por exemplo, estou mudando de pressão para volume, mesma coisa. Eu tenho que aceitar as programações para ele iniciar ventilando. Está ventilando por volume, preciso colocar em stand-by. SMV, CPAP, PLV, stand-by. Aí eu coloco, confirmo, ele entra em stand-by. Programação de parada cardíaca. Se for cardioverter, coloque em stand-by durante a cardioversão. Paciente parou. Então vamos colocar aqui em PLV. Digamos que o paciente está sendo ventilado por PLV. Toda vez que eu retorno do stand-by, eu tenho que selecionar a ventilação que estava e confirmar a programação. Todas as vezes. Então, coloquei em stand-by, para retornar eu tenho que reprogramar de novo. Os valores se mantêm, eu só preciso confirmar. Então, o paciente está sendo ventilado por pressão. Fez uma parada cardíaca. O que nós vamos fazer de início? Passar para ventilar por volume. Confirmar a programação. O que eu consigo modificar nesse ventilador da programação de parada? A FA2, percebam que ela é aqui. Então, aqui é 60, 70, 80, rede de ar baixa. Deixa eu aumentar a pressão ali. Então, eu programo a FO2 para 100%. Isso, o paciente está em parada cardíaca. Maior sensibilidade, não consigo programar nesse ventilador. PIP de 0, consigo. 0 a PIP. Frequência de 10. Frequência de 10. Alarme de pressão inspiratória de 60. Pressão alta. Então eu seleciono e coloco em 60. E volto.
Relação inspiração ou tempo inspiratório. Nós temos aqui relação inspiração e expiração. O indicado, 1:5. Esse daqui não chega a 1:5, ele chega a 1:4. Sem problema nenhum. O ventilador está programado para uma parada cardiorrespiratória. Preciso colocar em stand-by, vai ser feita a cardioversão. Stand-by. Preciso voltar a ventilar ele. Ele mantém a programação, eu só preciso confirmar. E ele volta a ventilar. Preciso desligar esse ventilador. Tem alguma forma correta de desligar? Não, esse daqui, ele não tem problema você desligar direto. Ele vai desligar e quando iniciar, ele vai iniciar normalmente, sem problema nenhum. Ele não vai reclamar, vai entrar normal. A única questão é que ele vai zerar a programação, vai voltar para a programação de fábrica. Mas com ele não tem problema, não precisa colocar em stand-by para desligar ele. Esse é um benefício muito grande dele. Então temos duas, entrada e saída. Paciente, esse daqui é a válvula expiratória. E aqui é a válvula inspiratória. Ela está escrito umidificador. Por quê? Esse ventilador, ele tinha um recipiente aquecido. Você colocava soro fisiológico, ele tinha uma resistência embaixo, conectava na rede elétrica e ele aquecia esse soro fisiológico. Isso é um umidificador e filtro passivo. Hoje nós usamos o filtro ativo, que filtra diretamente. Então não tem necessidade de usar o umidificador. Sem essa necessidade, o circuito vai direto para o paciente. E aqui é a válvula expiratória do paciente. Ela tem um diafragma, onde controla a PIP do paciente. Aqui na parte de baixo, então, temos a saída do paciente, a válvula expiratória e a válvula inspiratória. Aqui é onde eu controlo a FO2. Então, 100%, 60% até 21%. Então, é aqui que eu vou controlar a FO2. Cuidados com a válvula expiratória. Na hora de retirar a borracha, retire ela fazendo pressão, puxando a borracha de forma suave. Por que que eu não posso girar? Se eu girar, essa válvula expiratória desmonta. Esse é o tímpano. Ele controla a PIP com esse pino. Então esse pino rela nesse metal, ali no fundo, e esse tímpano controla a saída de ar do paciente. Então, se eu inverter esse tímpano, o ventilador não vai funcionar. Na parte de baixo do ventilador, tem um aviso para tomar cuidado com esse tímpano. Se perder, ele não funciona. Então, quando for tirar o circuito, não rosqueia, não tire desrosqueando, tire puxando de forma suave. Caso sair esse tímpano, ele é uma borracha, ele sai com bastante facilidade. Caso sair, percebam que ele tem duas faces. Essa face vai para dentro, essa daqui fica em contato com o aparelho, igual mostra ali na foto. Coloco a válvula e giro. Então percebam que a saída do paciente
fica para baixo. Então eu entro com ela um pouco lateralizada, encaixo até o final e giro sentido horário para travar a válvula.